Olá, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite para participar dessa mesa incrível. Queria agradecer o Emerson, o Caio, toda ideia fértil. O tema que eu tenho hoje para falar com vocês é o PGTA não invasivo como um rastreamento em pacientes de bom prognóstico. Eu quero começar com um slide científico, quero mostrar para vocês como o campo do diagnóstico não invasivo vem se desenvolvendo desde 2016, que foi o primeiro trabalho publicado da análise do meio de cultivo. Esse trabalho foi publicado aplicando CGH-Array no meio de cultivo, então no DNA livre de células, né, o DNA livre no meio de cultivo, e esse primeiro trabalho trouxe 3,5% de concordância entre Trophectoderma e meio de cultivo, e a biópsia do meio de cultivo. Então, uma concordância bastante baixa. De lá para cá, a gente teve vários papers publicados em 17, 18 e 19. Esses trabalhos vêm mostrado um crescente na concordância entre Trophectoderma e meio de cultivo. Bem esperado uma concordância de 80% entre essas duas amostras, quando a gente pega os trabalhos mais recentes. Mas eu tenho aqui duas outras informações que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas é que toda essa concordância que a gente tem visto nesses outros trabalhos estão relacionadas sempre com uma manipulação do embrião. A gente não tem nenhum trabalho aqui nessa lista publicado sem nenhum tipo de manipulação, seja biópsia, né, ou para falar melhor, o assisted hatch do dia 3, então pelo menos o uso do laser. A gente tem também aqui alguns trabalhos que envolvem vitrificação. Esses dois que estão separados aqui embaixo são os trabalhos que envolvem a coleta do fluido da blastocele. Além disso, tem uma outra informação importante, que é a gente olhar que a concordância do Trophectoderma com o meio de cultivo ao redor de 80%, a concordância do meio de cultivo com o blastocisto como um todo está na casa de 90% a 95%. Então, tem uma visão de futuro aqui bastante otimista nesses trabalhos, mostrando que talvez o DNA do meio de cultivo seja mais concordante com o blastocisto como um todo do que especificamente com a biópsia do Trophectoderma. Bom, eu quero mostrar para vocês alguns resultados que a gente vem obtendo da Genomics, é o lugar, é a empresa, é o instituto de pesquisa que eu mais tenho contato. Eu não conseguiria falar para vocês tão a fundo de outros trabalhos propostos e publicados por outros grupos. O primeiro trabalho foi publicado em 2018, é uma prova de conceito, foi onde a gente detectou primeiramente a presença de cell-free DNA no meio de cultivo. 2019 a gente chegou com um protocolo final e 2020 é onde eu vou reservar um tempinho para a gente discutir as pacientes de bom prognóstico. Então, 2018 foi o primeiro paper, como eu comentei com vocês, que é onde a gente comparou as gotas do meio de cultivo controle, então gotas brancas, que não teve contato com nenhum embrião, com as gotas do meio de cultivo que tiveram um embrião, então, cultivado efetivamente dentro dessa gota. Quando a gente compara a concentração de DNA nessas duas amostras, o DNA no meio de cultivo, onde existiu contato com o embrião, a gente encontra uma concentração de DNA bastante mais elevada, mesmo antes da amplificação dessa amostra. Então, o DNA puro no meio de cultivo é muito maior do que no controle branco. Outra informação importante é ver que essa concentração de DNA está igualmente presente quando eu tenho um embrião euploide ou quando o embrião aneuploide. Então, aquele conceito antigo de que só células alteradas estão sendo liberadas no meio de cultivo, isso está errado, né? A gente não vê isso nesse primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho, a gente teve um embrião em contato com o meio de cultivo desde o dia 3 até o dia 5. Quando a gente recebeu essa gota no dia 5 e a biópsia do Trophectoderma, foram feitas análises, né? São 56 embriões, e a gente teve 30% de concordância entre as duas amostras. Mas quando a gente percebeu uma alta incidência de resultados normais femininos nessa amostra do líquido, quando a gente percebeu que o meio de cultivo trazia para a gente vários resultados femininos normais, a gente resolveu aplicar, então, uma análise de fingerprinting, é como se fosse uma paternidade, nesse DNA e descobrir a origem desse DNA.
Foi aí que a gente entendeu que esse DNA tinha muita contaminação materna, DNA das células do cúmulus, da granulosa, que estavam então liberando, essas células liberando DNA no meio de cultivo e mascarando o DNA do embrião. Bom, com base nesse aprendizado do trabalho anterior, foi que a gente passou para o segundo trabalho publicado, esse em 2019, na Fertility Sterility, o que é um trabalho que a gente chama do estudo piloto. É o nosso estudo piloto porque foi aí que a gente implementou algumas mudanças no meio de cultivo, onde a gente entrou em contato com a clínica de reprodução e estabeleceu algumas modificações para evitar a contaminação. A gente colocou modificações na forma como a gente amplificou o DNA do meio de cultivo e a gente conseguiu, então, estimar o melhor momento para colocar esse embrião no meio de cultivo novo e coletar a amostra para análise. Esse é o procedimento que foi adotado nesse trabalho de 2019. O embrião permaneceu, alguns, em contato com essa gota até o dia 6 e outros em contato com a gota até o dia 5. Porque aqui a clínica não fazia, obviamente era o que a gente estava buscando, não fazia assisted hatch no dia 3. Então, o único referencial que eles tinham para biópsia embrionária era o momento do desenvolvimento desse embrião. Então, dessa maneira aleatória, a gente recebeu algumas amostras em dia 6 e algumas amostras em dia 5. Aqui está o resultado geral. As amostras que a gente recebeu em dia 5 não demonstraram grandes resultados. Obviamente, já é uma concordância melhor do que a gente teve no primeiro estudo. A gente teve 63% de concordância aqui nesse trabalho, com a amostra do dia 5, mas com as amostras que a gente recebeu no dia 6, a gente teve 84% de concordância, mostrando para a gente que o lavado no dia 4 funcionava na redução da contaminação, mas que esse embrião precisava de mais horas em contato com o meio de cultivo para dar para a gente uma concentração de DNA adequada e uma qualidade adequada desse DNA para poder fazer a análise. Nesse trabalho, a gente também teve a chance de olhar alguns resultados clínicos. A gente sabe, então, que ali esses embriões eles foram biopsiados e o meio de cultivo coletado, eles foram transferidos de acordo com a biópsia. Claro que a gente sabe, tinha total conhecimento de que naquele momento a gente tinha em mãos apenas 29 transferências e que nesse estudo a gente contava apenas com 100 embriões. Por conta disso, a Genomics deu um passo adiante em aumentar o número de amostras, seguindo exatamente o mesmo protocolo, envolvendo 8 centros de reprodução no mundo, não mais um único centro, vários, para saber se esse protocolo se podia reproduzir com o mesmo sucesso em várias localidades, em vários serviços. O objetivo desse trabalho é alcançar mais de 3.000 embriões, e a hipótese do trabalho era que trofectoderma e meio de cultivo seriam concordantes em pelo menos 80% das amostras quando a gente coletasse esse meio de cultivo em dia 6. Nós começamos esse trabalho em 2018 e em 2019, dezembro do ano passado, a gente alcançou o valor de 1.300 amostras coletadas, então 1.300 trofectodermas e meio de cultivos comparados. Isso deu origem a uma publicação, que é uma publicação dos resultados parciais. Então, olhando o resultado dessa publicação, a gente esperava no início ter apenas a comparação entre trofectoderma e meio de cultivo, mas no final a gente alcançou a analisar massa celular interna de 64 embriões também, 64 embriões aneuploides que foram doados para essa análise. A gente tem aqui os 8 centros listados. É bastante interessante a gente ver que 4 dos 8 centros, o centro número 3, 4, 5 e 6, alcançaram concordância maior de 80% entre as duas amostras. Então, trofectoderma e meio de cultivo sendo concordantes em mais de 80%. Por outro lado, outros 4 centros, 1, 2, 7 e 8, tendo concordância menor de 80%. Esse slide é bastante importante, primeiro para a gente ver que é possível alcançar os 80% de concordância que a gente diz e na hipótese do nosso trabalho. Por outro lado, a gente precisa ter muita atenção de que esse é um tipo de exame, é um diagnóstico totalmente relacionado com o operador.
ele é totalmente operador dependente, o risco de contaminação e a manipulação desses embriões e o cultivo como um todo vai ditar lá no futuro o sucesso desse diagnóstico. Então, a gente vê uma variabilidade aqui entre os centros, tanto para a especificidade quanto para a sensibilidade do teste. Quando a gente fala desses 64 embriões que eu comentei com vocês, que a gente conseguiu analisar a massa celular interna, 64 embriões aneuploides, o resultado obtido foi 87,5% de concordância entre trofectoderma e meio de cultivo, 84,4% de meio de cultivo e massa celular interna, 87,5% de trofectoderma e massa celular interna. Nesse caso, meio de cultivo e trofectoderma estão contando para a gente a mesma coisa com relação à massa celular interna. Quero chamar a atenção que esse resultado é só para embriões alterados, a gente não tem embriões normais. Por isso, a concordância é tão baixa do trofectoderma, 87%, porque quem está fazendo PGTA e oferecendo PGTA para os pacientes, a gente costuma dizer que tem uma concordância de 97%, 98%. Então, se a gente tivesse aqui embriões normais, certamente essa concordância seria maior. Bom, a gente tem tudo isso posto do ponto de vista científico e as nossas pacientes. Onde é que eu aplico esse diagnóstico, né? Isso pode ser aplicado para as pacientes dentro desse contexto. O que faz a análise do meio de cultivo efetivamente diferente do trofectoderma é a viabilidade clínica. São os resultados clínicos, são os resultados de nascidos e de abortos e de taxas de implantação. A gente aplica PGTA para 24 cromossomos desde 2010. Então, desde 2010, a gente vem biopsiando trofectoderma, vitrificando embriões, transferindo os embriões euploides com base no diagnóstico invasivo. Então, a gente tem um monte de trabalho randomizado, a gente tem dado esperado, taxas esperadas de implantação, de aborto e de nascidos vivos. Isso tudo a gente não tem para diagnóstico não invasivo. Então, é essa visão da análise clínica que falta para a gente no diagnóstico não invasivo. Por isso, a gente começa a pensar que as pacientes que têm um número maior de embriões, as pacientes que têm bom prognóstico, onde a gente não consegue efetivamente encontrar uma indicação para biópsia, onde os trabalhos como o STAR Trial estão mostrando que a biópsia em pacientes de bom prognóstico pode prejudicar o desenvolvimento do embrião, talvez nessa situação fosse a melhor situação da gente começar a aplicar o diagnóstico genético não invasivo. Para chegar ao fim da minha apresentação, eu quero dizer para vocês que é extremamente importante, uma vez que a gente está conversando sobre uma tecnologia que ainda não tem essa viabilidade clínica tão comprovada, a gente precisa deixar o aconselhamento genético como o centro dessa questão. A gente coloca sempre o aconselhamento genético como coração desse fluxograma, e o aconselhador genético é que vai conversar com a paciente e dizer que ela sempre tem a opção de escolher pela biópsia ou escolher por uma tecnologia inovadora, que tem evoluído muito, mas que ainda tem uma falta de resultados clínicos. A falta de resultados clínicos desse diagnóstico não é completamente uma limitação ou não é um prejuízo para o paciente, já que a gente tem comparado essa metodologia com massa celular interna, com trofectoderma, e a gente tem tido resultados de sequenciamento tão bons quanto o sequenciamento que a gente tem do trofectoderma. Mas, por outro lado, a paciente também tem que saber que tem uma vantagem, que é não biopsiar o embrião. E quando ela biopsia esse embrião, ela vai vitrificar esse embrião, descongelar o embrião depois da biópsia. E quando ela não biopsia o embrião, ela vai vitrificar e descongelar um embrião que nunca foi biopsiado, nunca passou por uma metodologia invasiva. Mas, de qualquer maneira, a paciente só pode decidir fazer um diagnóstico quando ela está bem informada e que ela conhece todas as limitações e vantagens. Aqui eu vou recapitular de uma maneira muito breve, eu tenho 2 slides, o benefício do diagnóstico não invasivo para um laboratório que não faz biópsia, né? É muito fácil. Ele não faz biópsia, ele não tem outra metodologia, ele não tem outra opção de um cromossomo, de um screening cromossômico para paciente, ele está fazendo um screening cromossômico não invasivo. Então, ele não tem a outra opção para paciente.
mas os laboratórios que têm um bom resultado com a biópsia, laboratórios que não têm perda embrionária, laboratórios que se sentem muito seguros em conversar com a paciente sobre a biópsia, qual é a vantagem de fazer o não invasivo? Então, como eu comentei com vocês, as pacientes de bom prognóstico, que é o foco da aula de hoje, parece ser o primeiro grupo de pacientes beneficiados, né, que podem se beneficiar por isso. São pacientes com baixo risco de aneuploidias, são pacientes que querem uma ferramenta de seleção do embrião, de priorização do embrião. Mas, por outro lado, eu tenho conversado muito sobre essa metodologia com várias clínicas, aqui nos Estados Unidos com clínicas de maior tamanho ou clínicas menores, e a gente tem visto que muitas vezes pacientes com a idade materna elevada, pacientes acima aí de 38, 39 anos, que têm 1 ou 2 blastocistos, e esses blastocistos não são os mais lindos do mundo, são blastocistos que você teria medo de biopsiar, essas pacientes também podem se beneficiar por essa metodologia. A gente sabe que essas pacientes têm grande chance de que a aneuploidia seja meiótica, então se é uma aneuploidia meiótica vai estar presente no embrião como um todo, o diagnóstico não invasivo tem grandes chances de detectar essa aneuploidia e a paciente não vai submeter o embrião, que já não é morfologicamente tão bom, a uma tecnologia invasiva, e a paciente, então, vai ter um respaldo científico, um respaldo genético na transferência desse embrião, sem passar por uma tecnologia invasiva que pode piorar a condição de implantação ou a viabilidade desse embrião. Então, de modo geral, é isso. Eu queria novamente agradecer o convite e estou esperando o nosso debate e oportunidade de conversar com todos que participam da mesa. Muito obrigada.